uma boa noite a todos. É com imenso prazer que nós damos início a mais um expoente da literatura neste dia 31 de agosto de 2021. Hoje nós vamos falar sobre poesia. Hoje nós teremos a presença ilustre do poeta Hamilton Farias e a presença do professor Pedro Garcia, nosso querido professor. Eu vou fazer a apresentação dos nossos palestrantes de hoje. Hamilton Faria é poeta, com 12 livros publicados e participação em mais de 30 antologias no Brasil e no exterior. Nos anos 90, coordenou o Fórum Intermunicipal de Cultura e a Rede Mundial de Artistas, que foi um dos autores da Carta de Responsabilidade dos Artistas, divulgada em várias línguas em mais de 80 países. Em 2006, recebeu o prêmio da Academia de Artes, Ciências e Letras da França. Em 2020, criou, com o poeta César Augusto de Carvalho, o canal do Poetariado e do canal Chai, peço desculpa se eu pronunciei errado, Caminhos para o Bem Viver, com ativistas culturais. Publicou livros e poemas por importantes editoras brasileiras. Nos anos 70, foi um dos fundadores da editora Cooperativa de Escritores e teve destacada presença na poesia da época. Em 2021, publicou Breve Eterno, quarto volume da coleção Potlatch, pelo Reencantamento do Mundo. Foi professor pesquisador da PUC São Paulo, professor titular da FAAP e da pós-graduação em Cultura na Universidade Metodista. Está com vários livros de poesia em andamento. E quem vai dar continuidade a esse bate-papo é o nosso querido professor Pedro Benjamin Garcia, que é poeta e educador, formado em filosofia pela UFRJ, concluiu mestrado na Pontifícia Universidade Católica da PUC no Rio de Janeiro e doutorado em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, o Pedro Garcia é coordenador adjunto de programa de pós-graduação em Educação da Universidade Católica de Petrópolis. E o Pedro tem diversos livros publicados. Como ele mesmo disse, é melhor nem lermos, senão ficaríamos bastante tempo aqui. E agora, para darmos início, nós vamos começar de uma forma diferente. Em vez de começarmos com a presença do Pedro e com a presença do Hamilton, nós vamos começar com um poema sendo declamado pelo poeta Celso de Alencar. Ele vai declamar o poema Para uma Noite de Nãos, de autoria do Hamilton Faria. Uma excelente noite para todos e que tenhamos um excelente expoente da literatura. Obrigado. Poema Para uma Noite de Nãos, do poeta Hamilton Faria. Quero escrever um não tão forte nas paredes do país que Deus objetasse com seus cuidados sutis. Escreveria mesmo no coração da pedra, para que soltasse raízes, sobrassem os ventos bons. Mas passo por colunas de homens maus, sua palavra sem razão e seus cogitos ordinários. Sinto que sou frágil e meus olhos perscrutam o ímpio, onde crianças sopram flautas entre animais dóceis. Eu preciso dizer um não que escreva a beleza nos muros e a memória durma com o sono dos gatos que acordam à tarde dos seus dilúvios. Eu queria um não em que o silêncio gritasse sonhos nas escolas, nos púlpitos, nos banheiros das casernas e nos pátios da dor. Mas o que me resta para dizer o não? E disse a mãe para seus filhos e filhas: filhos e filhas vão colher nãos nas pradarias dos instantes, lá onde não tem dor nem choro revoltante. João, traga um não com tua talhada inocência, com a cor alegre de um sim que conheceu em quintais distantes.
Pedro, com tua força de ferro, traga rostos doloridos e sonos dos humilhados, e o que resta das mãos de prego carcomido. Não esqueça das feições decepadas pelo sol e as madrugadas, e traga também a festa em teu bornal. Maria, traga a fonte, o doente, e a face das mulheres corajosas, e dos homens a noite espantada. E correram mundos fundos, trazendo nãos nas sacolas e nas curvas das feições, carregando pela noite com ternura de elefante e força de 100 cavalos amanhecentes, um não com honras floridas, hora de bonança em uma tarde partida, com rosto de 1000 negros, um jovem sem espada e uma mulher esquecida, e com velhinhos contentes e iogues, gatos nos cantos, ronronando nas escadas. E veio sonho das meninas e meninos, de poetas descalços, de mães órfãs de pátria. Colhiam restos de abraços. Havia tanta beleza naquele dia tardio, que a caravana passou e o cão viu e seguiu. E os muros se esvaneceram como o que nunca existiu. Bom, somos nós agora, Milton, acho que... Somos nós aqui. Bom, belíssimo poema, né? Já é a marca do grande poeta Hamilton aí, que está posto, né, na imagem aí para vocês, para quem não conhece. E, na realidade, Hamilton e eu temos uma relação muito próxima, né, de muitos e muitos anos, e na realidade, para mim, a amizade, né, talvez seja o sentimento mais importante, mais significativo, né, porque ela tem uma cumplicidade enorme. E, no caso do Hamilton, nós nos conhecemos há muitos e muitos e muitos anos, né, e, ao mesmo tempo, nessa relação, nós fizemos várias coisas juntas, né? Trabalhamos juntos em vários seminários, trabalhamos juntos também num conjunto, né, de poetas internacionais de vários lugares. Fizemos, a partir do Polis, que ele, na época, trabalhava lá, era o coordenador, né, um encontro memorável, né, com poetas de vários lugares, né, um encontro que reuniu africanos, mexicanos, e, enfim, grandes personalidades e grandes poetas e artistas do Brasil, e foi realmente um evento fantástico, né? Isso, entre outras tantas coisas, né? Porque, na realidade, tanto o Hamilton como eu, nós sempre ficamos muito envolvidos com a questão do reencantamento do mundo. Esse reencantamento do mundo, né, seria justamente uma perspectiva, né, de como é que esse mundo desencantado pode ser reencantado. E esse reencantamento, né, que está posto, né, pela poesia, é o que nós buscamos, né, que nós fizemos e que nós estamos tentando sempre incrementar nos encontros, nos cursos que nós damos. E isso, para nós, é fundamental, né? E é claro que a questão da poesia, como fala o Nietzsche, ela não está só ligada assim, ao texto escrito. A poesia é uma concepção de mundo, né? A poesia é uma maneira de estar, né? Diferencialmente, né? Num universo que tivesse uma relação muito próxima com a natureza que está sendo destruída, né? É uma perspectiva, né, trágica que nós estamos vivendo, né? E eu não sei até que ponto, inclusive, esse não poderia ser interpretado também como uma negação do que está aí, né, de um capitalismo selvagem, né,
numa perspectiva dura, né, de atravessarmos, né, uma concepção de felicidade como aquisição de bens. Então, acho que tudo isso está posto na poesia, né, e também na nossa relação de amizade, que é ligada basicamente, hoje em dia, né, pela política, entre outras razões, né? Então, eu queria, enfim, falar disso, né, e conversar com a Hamilton um pouco sobre essa trajetória que nós fizemos e estamos fazendo juntos, né, há tanto tempo. E esse encontro aqui, eu acho uma felicidade também, porque é um reencontro de tantos reencontros que nós já tivemos até o momento. Olha, Pedro, é uma alegria estar aqui com você. Nós temos uma amizade assim que transcende as coisas materiais e as coisas cotidianas. Tanto é que as nossas conversas sempre foram conversas poéticas, sempre começaram pela poesia da vida, pela poesia do mundo. E eu acredito que, antes de tudo, o que nos liga é justamente essa poesia que muitas vezes as pessoas acham que a poesia é apenas um estado de linguagem, né? Um transformar, valorizar as palavras do idioma, transformar língua em linguagem. E eu, mais na maturidade, né, e já desde os anos 70, eu comecei a compreender que a poesia ela é um estado de ser, ela é um estado, uma visão de mundo e um estado de linguagem. Não há uma poesia sem linguagem, não há uma poesia também sem estado de ser. Tanto é que, muitas vezes, os escritores não entendem os poetas, mesmo os escritores que são da mesma família, vamos chamar assim, ficcionistas, etc., muitas vezes não entendem. Uma vez eu conversando com um poeta de São Paulo, ele me dizia assim: Hamilton, vocês são poetas, são muito preguiçosos, vocês escrevem a hora que querem, a hora que decidem. Eu não, eu tenho aquela disciplina. E eu, um grande escritor, premiado pela Casa das Américas, premiado na América Latina, em livros fantásticos, etc. Eu posso até falar o nome dele em homenagem ao Rony Walter Jatobá, né? Isso foi um diálogo lá nos anos 70. E eu dizia para o Rony Walter, mas Rony Walter, o poeta, ele não se insere assim, dessa forma no mundo, né? A poesia, na verdade, para mim, ela tem sido um tipo de pertencimento. Quer dizer, como se eu recebesse aquilo ali. Em momento algum, por exemplo, eu posso fazer um poema encomendado, ou um texto encomendado. Logicamente que um texto, muitas vezes, sobre poesia, um prefácio, etc., você faz encomendado, mas a poesia tem aquele momento da recepção, que pode ser um espanto, que pode ser uma bela palavra, que pode ser um gesto, que pode ser um olhar, que pode ser um estranhamento em relação ao mundo, que pode ser tantas e tantas coisas, né? Uma vez eu estava vendo uma entrevista do Goulart que ele dizia acho que era o cheiro se não me engano, o cheiro de uma fruta. E ele já tinha sentido o cheiro não sei se era da tangerina, mas ele já tinha sentido o cheiro dessa fruta há muito tempo, né? E aí aquilo ali era uma coisa cotidiana, normal, etc. Mas naquele momento não saiu o poema, mas aí ele foi atrás, ele pesquisou sobre cheiros, sobre minerais, etc., até que um dia, puf, a coisa saiu, né? E eu me sinto um pouco assim, né? Uma vez eu lembro, no ano de 87, 86, que nós fizemos uma apresentação no MASP aqui, chamava-se Percepção, Natureza e Arte. E uns jovens diretores nos chamaram, eu, a Leila Ferraz e o poeta Ramiro Nascimento, para fazermos um vídeo, ao mesmo tempo, com poemas. A gente declamava poemas e projetava os vídeos. E era sobre as queimadas nos grandes parques. Olha que interessante, em 87, sobre as queimadas dos parques, queimadas que já estavam acontecendo. E esse poema não saiu, eu tinha que fazer um poema sobre o fogo, né? Falei assim, puxa, mas eu não estou conseguindo fazer esse poema sobre o fogo. Aí o diretor me ligava e dizia assim, olha, está tudo pronto, está agendado,
já está tudo nos conformes, já está com testa de divulgação, dia marcado, não dá para adiar no MASP, etc. Depois a gente tinha todo um circuito em outros lugares, centros culturais de São Paulo, e não saiu o poema. E ele me ligando, e aí comecei a ficar meio desesperado, comecei a ler tudo sobre o fogo. A psicanálise do fogo do Bachelard, alguma coisa de todos os autores que escreviam sobre o fogo, etc. Até que um dia, clique, saiu o meu primeiro poema, que eu posso encomendar, que se chama Os Arquétipos do Fogo. Não o fogo, sua imagem nua, sim sua alquimia, o fim, o princípio. Ali onde termino, onde começo e solar transformo tudo em sol. O fogo que inicia a água, que inicia a terra, que inicia o ar, que inicia. Procuro meu rosto na noite, o rosto dos homens e Deus na treva difícil, e ali está ele no centro, o coração ofegante, tochas acesas em todos os arquétipos. E tudo é ouro e cinza, linguagem voraz e transcendente. Nascem meus olhos de pânico e luz na iridescência infinita, e recomeço como quem atravessa o fogo. Então, esse foi o poema que surgiu dessa investigação poética, né? Porque eu acho que o poeta, no meu entendimento, na minha experiência de poesia, porque eu acho que existem muitas experiências de poesia, cada um tem um jeito de criação. Para mim, é esse recebimento. Mas quando eu sinto que a terra está muito pouco arável, ou está muito ressecada, eu busco a poesia, né? Eu busco a poesia nas paisagens, eu busco a poesia na palavra, nos poetas que eu gosto. Eu releio Pedro Garcia, eu releio a Helena Collodi, eu releio a Sofia de Mello Andres, eu releio Garcia Lorca, Walt Whitman, quer dizer, todos esses poetas que, com a sua fineza verbal e a sua fina sensibilidade, me tocam naquela palavra que pode, muitas vezes, sair um determinado poema que, muitas vezes, a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina. É interessante que esse poema Para uma Noite de Nãos é uma fase que eu encontrei, o poema curto, né? Tenho vários livros com poemas curtos, de uma coleção que depois eu vou explicar um pouco o que é, mas naquele momento a minha intenção era escrever um poema curto, e escrevi um poema de 4 minutos, né? Então, acho que o poeta ele é dominado pelos acontecimentos, pelas percepções, e muitas vezes ele não responde onde que a estrada vai dar. Isso talvez seja uma beleza da poesia. Você não saber onde a estrada vai dar, o que você vai colher naquele manancial, naquele jardim, que muitas vezes tem pedras, tem águas pútridas, mas também tem a beleza da imaginação. E é interessante que a gente às vezes pergunta, mas afinal de contas, o que faz a poesia? A poesia, ela revela o mundo, mas eu entendo também que ela cria outro mundo, né? Ela revela o que seria, por exemplo, da Grécia sem um Homero, a Ilíada e Odisseia, a teogonia do Hesíodo. O que seria da poesia americana e dos Estados Unidos na conformação simbólica do seu país, por exemplo, sem o Walt Whitman, sem o Thoreau, né? Henry David Thoreau, sem o Emerson, Valdo Emerson, né? Um dia desses eu estava relendo o livro do Thoreau sobre Walden, né? Que livro fantástico, eu recomendo para todos os poetas lerem esse livro, né? Um isolamento que ele fez de 2 anos para ter um contato maior com a natureza, com as pessoas, com a paisagem, com o silêncio, com a vida interior dele. Ele vai descrevendo o Lago Walden, que hoje é um ponto turístico nos Estados Unidos, né? Uma precisão assim, de uma observação poética impressionante, incrível mesmo, e que abre possibilidades de vida para o planeta hoje, né? Então, eu vejo assim que a poesia também, ela, ao mesmo tempo que ela cria, ela não revela o mundo como é,
ela cria um outro mundo, mas ela inventa também. A poesia tem uma capacidade de invenção. Ela não necessariamente ela vai trazer para você um retrospecto, né, daquela sociedade, daquele momento, daquele etc. Ela não traz um retrospecto, porque talvez o retrospecto, a crônica traga melhor. Né? Outras linguagens, né, como o panfleto, como a cartilha, ou como qualquer tipo de pedagogia, etc., traga melhor do que a linguagem. A linguagem poética é uma linguagem de reinvenção, uma linguagem mágica, onde você vai captando aquelas imagens e transformando a língua, né, numa linguagem sensorial, com uma carga emotiva forte, apaixonada, forte, e que, na verdade, vai sensibilizando o mundo e trazendo esses pontos de referência que muitas vezes não estão situados na ciência, né? Porque o cogito, vamos chamar assim, o lugar onde nasce a poesia é um lugar diferente de onde nasce a ciência. A ciência tipifica, a ciência organiza, né? E a poesia não, ela cautiza, ela nos traz essa abertura, essa ruptura, esse caos para inaugurar a palavra inaugural, buscar a palavra perdida. E talvez nessa palavra perdida a gente ache realmente o fio da poesia, o fio condutor da poesia. Pedro, quer falar alguma coisa? Você vai me dar chance? Vou te dar chance. Não, eu vou emendar. Eu acho que a poesia, né, é o dom do espanto. Nesse sentido, quer dizer, a ideia, me parece, básica, é que esse espanto nasce de coisas insólitas, né, de situações insólitas, tanto de sentimentos, né, e quanto também de objetos, né, que você vê cotidianamente, mas que em algum momento ele se transforma, né? Na realidade, se transforma como algo mágico, né? Pode ser uma xícara de café, pode ser um passarinho, pode ser uma flor, pode ser um dejeto qualquer, pode ser um pombo que você encontra morto numa rua. Isso tudo, quer dizer, pode ser um cotidiano, mas esse cotidiano, na realidade, ele não está quer dizer, você pode passar por ele sem prestar muita atenção e sem que ele possa atingir você. Você não é perpassado pelo acontecimento, você não é perpassado pelos objetos que você vê cotidianamente. Até que um momento você tem aquele estranhamento. Afinal de contas, o que é isso? Né? E isso pode ser várias coisas, pode ser uma caneta, pode ser um papel não escrito, pode ser, né, um trovão que em determinado momento, né, ocorre sem uma expectativa anterior. Então, acho que tudo isso, quer dizer, esses momentos são momentos assim que são chaves. E não são momentos que você esteja preparado, no sentido de dizer, bom, eu vou me preparar para, né, escrever. É claro que, no caso do que você citou aí, do Poema do Fogo, né, você tinha, digamos assim, uma encomenda, você tinha, né, um objetivo, você tinha algo a realizar, né? E que acabou ocorrendo, né? Porque eu acho que essa frustração de não conseguir no primeiro momento, ela vai se acumulando e, em algum instante, né, ela pode surgir como alguma coisa que realmente você conseguiu encontrar. Isso realmente pode ocorrer e muitas vezes ocorre, né? Então, acho que isso essa força, né, que você tem, que alguns poetas têm, quer dizer, a ideia de que, né, essa possibilidade está em você mesmo de criação, né? E essa criação nasce muitas vezes de objetos, de nada, de coisas nenhuma, de uma fala de uma criança, né, de uma perspectiva que não estava posta, mas de uma inscrição numa parede, por exemplo, que pode não fazer o menor sentido, mas que o não sentido faz com que você trabalhe de tal forma que você acaba encontrando um caminho para aquilo que estava inscrito naquela parede. Então, acho que isso que é importante, é significativo e é criativo, né? Então, nessa medida, né, eu acho também que a questão por exemplo, se fala hoje em dia, né, de uma emergência climática, né, alguma coisa que vai acontecer brevemente, né, se nós não nos precavermos,
E eu fico pensando que a poesia, né, é a única possibilidade de transformação que esse universo tem, porque, na realidade, o caminho para o abismo ele se faz, né, porque se faz numa medida em que o capital, que todo o processo, né, que está posto aí no universo, ele caminha para a sua própria finitude, né? E parece que não há que não há assim uma perspectiva de você estar caminhando para o abismo e ao mesmo tempo ignorar esse abismo, né? Como uma espécie de alienação, né? Como se não houvesse saída. E eu acho que a única saída é a poesia no seu sentido amplo, não, né? Como você mesmo já colocou. Eu concordo com você, Pedro, e você me provocou assim uma lembrança de um texto. Eu gosto muito mas muito mesmo, do Edgar Morin, né, que ao mesmo tempo ele faz análises brilhantes sobre o mundo contemporâneo, mas ele tem a sensibilidade poética muito grande. E tem uma passagem de uma fala dele que me chamou muita atenção, que ele diz que a poesia da vida é mais importante do que a felicidade, né? Porque a felicidade, ela muitas vezes depende de muitas injunções, muitas convergências, né? Você tem muitas perdas, você tem a idade, você tem a velhice, você tem a doença, você tem a finitude, né? E, por outro lado, você tem o duro cotidiano, né? E a poesia da vida seria justamente esse momento do sonho, o momento do encantamento, o momento de você estar né, na fabulação com o outro, etc. E que a poesia da vida ela pode estar acontecendo agora, não necessariamente a felicidade, mas pode estar acontecendo agora a poesia da vida. Então, quando a gente fala da poesia, né, tem a poesia que é a poesia, a palavra poética, a palavra que se transforma em poemas, mas justamente a palavra poética é que consegue captar e tirar essa percepção dessa poesia que está na vida, que está nos acontecimentos imaginários, que está no acontecimento pessoal, né? Mas, ao mesmo tempo, está num pertencimento a um todo, né? Hoje eu vejo muito com o meu crescimento espiritual, inclusive, que a minha poesia ela dialoga não apenas com o cotidiano, ela não dialoga apenas com os acontecimentos da sociedade, mas ela tem insights espirituais, né? E quando eu estou falando de insights espirituais, não estou falando de religiosidade, religião. Estou falando, sim, desse religare, mas desse todo que nós acessamos através da poética, através da poesia, né? O que é o haikai? Né? O haikai é justamente esse flash em três linhas, uma redondilha maior, outra redondilha menor, né, e duas redondilhas menores, de um estado de ser, uma percepção que o poeta tem com a natureza, com o Kigo, né, que é a estação do ano, no caso do Japão. E ele tem essa percepção, esse flash, esse insight espiritual, aquela descoberta que ele faz a partir das palavras, a partir do poema, e trazendo um cosmos enorme em três linhas, né? E eu tenho vivido essa experiência também de poesia, né? Com uma concisão de linguagem, buscando aquilo que o Antônio Vieira, né, escritor barroco, nos falava, um dos criadores, vamos chamar assim, da língua portuguesa, ele falava, eu escrevo pouco, né, porque eu não tenho tempo, eu escrevo muito, escrevi aqueles sermões da 40ª, 60ª, etc., né, sermões defendendo os indígenas, os judeus, etc., lá nos 1600. E ele dizia que escrevia muito porque ele não tinha tempo de escrever pouco, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que um pequeno poema ele é um ato preguiçoso do poeta, né? E não é verdade. Ele quer concentrar um cosmos energético naquelas três linhas, naquelas três pobres linhas ali. Ele quer abrir o mundo, a possibilidade de abrir o mundo com isso. E, por exemplo, se você pega um poema da Helena Collodi, né, do próprio Pedro Garcia, né, da Helena Collodi, por exemplo, Deus dá a todos uma estrela, uns fazem da estrela um sol, outros nem conseguem vê-la.
para quem viaja ao encontro do sol, é sempre madrugada. E eu acho incrível a capacidade de trazer em poucas linhas um universo tão grande de informações, de percepções, de captações do não dito, né? Porque a poesia também é essa captação desse mundo submerso, que está lá no fundo, e que muitas vezes a ciência não pode acessar. O Freud já dizia, todo lugar onde eu cheguei, um poeta chegou antes. É muito emblemática essa frase, quando ele fala isso, porque talvez a gente tenha a capacidade de chegar ao todo sem passar pelas partes. Ao enunciar uma determinada coisa, chegue-se em muitos estudos, muitas vezes o poeta não é um poeta preparado intelectualmente conforme as normas acadêmicas, como Patativa da Saré, né? Como vários poetas brasileiros, mas que ele tem essa capacidade poética de trazer esta beleza para nós, uma beleza que muitas vezes foi incompreendida. Certa vez, um artesão fez um elefante muito bonito e estava expondo num quiosque assim, para vender, e alguém perguntou para ele, mas escuta, como é que você fez esse elefante? Que coisa mais maravilhosa, o que passou pela sua cabeça para você fazer esse elefante? Ele diz assim, eu cortei aqui, tirei ali, passei a faca aqui, raspei ali, e tirei dele tudo que não era elefante. Né? Então, acho que a poesia é um pouco isso, né? Essa busca do elefante, né? Essa lapidação, né? Porque você tem o trabalho da inspiração, o trabalho do pertencimento, mas tem todo um trabalho de linguagem, né? Para você realmente ter a certeza de que aquela é a palavra mais certa, né? Aquela é a palavra justa naquele momento. Eu já tive, por exemplo, experiências disso, de dormir de noite pensando qual a palavra que eu ia concluir o poema, porque eu não estava contente com aquela palavra. Ou, às vezes, alguém havia me criticado que não poderia sair deste jeito. Quando eu tive, por exemplo, a experiência da produção do meu livro Em Cântaros, do ano 2000, acho que é 2000, o editor falou que ele publicava o livro, que o livro estava muito bom, mas que tinha um senão ali, no final do poema, que o poema terminava assim, que o poema chamava-se Descobrimento, Iniciação, uma coisa assim. Deu-me Deus o dom de amar e de escrever o vivido, e o dom maior, me Deus, o de viver o escrevido. E ele achava que aquele negócio do escrevido ali não estava muito bom, porque não sei o quê, papapá, e eu fiquei naquela crise, pai, etc. Falei, não, sabe de uma coisa? É o escrevido mesmo, né? Aí eu tomo a liberdade poética, e se eu utilizasse a palavra escrito, me mataria o poema, né? Me mataria o poema, tiraria toda a beleza estética, vamos dizer assim, no final do poema, né? Interessante, só para concluir, passar a palavra para o Pedro, que o papel do leitor, né? O leitor é que faz o poema, na verdade, né? Não existe poesia sem leitor, né? A coisa está lá como se fosse o Emerson que fala, acho que num laboratório mágico, numa biblioteca mágica, a palavra, e aí vai o leitor lá e abre, e ali ele compreende da sua forma. Porque no poema, o poema tem várias leituras. E ele, inclusive, ele criticava o Paul Claudel, que tinha feito um texto, e tinha afirmado que o inferno de Dante não era exatamente aquilo que ele descrevia, né? Não tinha nada a ver com aquilo ali, né? E ele dizia até, o Borges falava que era uma palavra, uma página pouco digna dele, né? Que no mais ele o admirava. E que para você ler poesia você tem que se entregar, você tem que ter fé poética, né? Ou seja, a suspensão temporária, né, da incredulidade. É como se aquilo ali fosse verdadeiro, como se aquilo ali fosse realmente o inferno, fosse o céu, o purgatório, etc., e que aquelas palavras elas tocassem o seu coração da forma como elas vêm. E aí você, a partir do teu processo perceptivo de compreensão do mundo, você elabora, né? E o poeta, ele, completando, inclusive, o pensamento que o Pedro falou, né, do espanto,
eu comecei a compreender também que o poeta, na verdade, ele é uma forma de ser pessoa, não é só uma forma de traduzir palavras em linguagem, é uma forma de ser pessoa. A nossa visão de mundo, de poesia, todas as coisas passam pela poesia. A política passa pela poesia. A sociologia passa pela poesia. A cultura passa pela poesia. Hoje eu não consigo ter uma avaliação técnica da cultura brasileira sem passar pela poética dos acontecimentos que foram gerados por essa política cultural, por qualquer coisa dessa natureza, né? Porque muitas vezes as pessoas deixam cru a vida sem poesia. E eu pergunto, o que adianta uma transformação de mundo? O que adianta uma transformação de sociedade se nós estamos perdendo a nossa capacidade poética de entender o mundo, a nossa capacidade poética de viver, de olhar para o outro, de poetizar para o outro, e de entender o mundo como um grande poema. O mundo, no fundo, é um grande poema. Eu acho que, na realidade, você tem aí uma das sim, condições e possibilidade da poesia é resgatar a palavra, né? Porque a palavra ela ficou muito diluída, né? Se nós imaginarmos a palavra antes da escrita, né? A palavra enunciada era o ser, né? Esse ser estava posto, né? como evidência, como fato, como acontecimento, né? E nessa perspectiva, quer dizer, da palavra, né, da enunciação da palavra como ser, quer dizer, é a possibilidade de você vivenciar com intensidade aquilo que existe, aquilo que está posto diante do mundo, está posto diante de você e do mundo, né? Então, acho que essa perspectiva, quer dizer, por exemplo, da diluição da palavra, de uma espécie de, né, de uma perspectiva falsa em relação àquilo que é dito, como se você pudesse dizer as coisas de qualquer forma, né? É aquilo que hoje em dia percorre, né, o universo, né? Então, a ideia, por exemplo, né, de 30 anos atrás, você falar a palavra de honra, hoje seria risível. Por quê? Porque, na realidade, as pessoas dizem, não, escreve aqui, né? Então, a ideia do escrito, né, a ideia de uma racionalidade, porque no fundo é isso, quer dizer, a perspectiva da escrita, ela criou uma racionalidade, né? E essa racionalidade está muito posta pelas cidades, quer dizer, quando o universo ficou mais complexo, né, e quando foi necessário, né, que os bens, por exemplo, que estavam postos, que eram comunitários, pertencesse a ou B ou C, né, ele se criou algo que foi o embrião da escrita, né, que é o que o Lévi-Strauss diz, né, quer dizer, a escrita que hoje nós, quer dizer, enfim, utilizamos, né, na poesia, na literatura, etc., que tem muita grandeza, e que o próprio Lévi-Strauss, né, recria isso nos Tristes Trópicos, que é um livro maravilhoso. Maravilhoso. Então, quer dizer, a ideia justamente é que a palavra ela fixou essa perspectiva da cidade, né? Essa perspectiva da racionalidade. Tem nada, quer dizer, é claro que o Platão fala, né, em algum momento, né, contra a escrita, né, no Meno, né, e ao mesmo tempo é curioso e é uma contradição, porque na realidade você não leria Platão, né, ou a partir do Sócrates se não fosse pela escrita. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, ele condena, né, no diálogo, né, essa perspectiva, justamente porque o conhecimento, a verdade, o conhecimento, a sabedoria, é aquilo que está na tua cabeça, na tua memória, e não naquilo que está no livro, né? Então, é claro que você pode discutir, tem várias nuances nesse debate, mas é interessante, né, essa questão mesmo do significado da palavra, né? Como é que você transforma a palavra, né? E como é que essa palavra realmente ela vai assumindo determinadas funções, determinadas condições de conhecimento. No poema do Hamilton, por exemplo, que abriu esse nosso encontro, a palavra não, né, que tem possibilidades infinitas de interpretação, ela se desdobra, né, em vários momentos, em várias circunstâncias, né? Porque ele conseguiu, quer dizer, com esse não, né, recriar a própria extensão desse universo, né? E dar significado que usualmente talvez nós não tivéssemos, se não tivéssemos, vamos dizer assim, entrado nesse universo.
porque é necessário também, né, que o poeta crie, mas, ao mesmo tempo, que essa criação, quer dizer, ela seja apropriada por aqueles que leem, né, a poesia. E é claro que essa leitura, ela é uma leitura individual, uma leitura de cada um faz a sua leitura, né? E o poeta e o escritor, em geral, ele vai perdendo também, né? Ele perde totalmente a posse daquilo que ele criou, porque aquilo né, aquilo se estende para um universo muito mais amplo, né? E cada um faz daquilo, né, uma perspectiva muito, muito especial, né? Muito curiosa, né? Eu tive uma experiência, né? O Hamilton teve várias experiências também de poesia de rua, né? Em que eu, por exemplo, lá no Largo do Machado, aqui no Rio de Janeiro, eu li um poema sobre a cor vermelha, né? E, ao mesmo tempo, isso inserido na cor escura. E como é que a questão foi, por um passante, foi desenvolvido como sangue, né? Como uma perspectiva da cor negra. Eu achei curiosíssima a interpretação e, ao mesmo tempo, muito consequente, né? Em relação àquilo que estava sendo dito e àquilo que estava sendo interpretado. E muito feliz também, porque é importante quando você percebe que alguém se apropria de um texto seu de uma forma criativa, mesmo que aquela forma não seja a forma com que você teve um objetivo, teve um direcionamento, né? Mas você, digamos, possibilitou que a tua criação, que o teu, né, que aquilo que você colocou tivesse várias possibilidades de apropriação. Então, acho que isso é muito importante, muito significativo. E também, quer dizer, nessa poesia, quer dizer, que você apresenta na rua, né, ao mesmo tempo é uma poesia que você não tem o domínio, porque o passante ali pode ser, enfim, pode ser o agiota, pode ser enfim, o engraxate, pode ser o fotógrafo, pode ser um colegial, pode ser uma dona de casa, pode ser uma moça de programa, pode ser uma prostituta, enfim. E essa é uma experiência muito curiosa. O Hamilton também trabalhou muito, né, na rua, quer dizer, né, e colhendo dados e significações que são muito, assim, improváveis, no sentido de que se a gente se fecha, por exemplo, para o universo muito restrito da academia. Então, acho que isso que me parece muito importante. E ele também, né, eu acho que foi o Paul Claudel que perguntaram para ele: o que você quis dizer com isso? Ele disse: foi o que eu disse. Quer dizer, não quis dizer. Perguntaram para o Mário Quintana uma vez o que se quis dizer. Quando te perguntaram o que você quer dizer com tal poesia, pergunta assim: você sabe por que Deus criou o mundo? Então, vai perguntar para ele também, né? Porque às vezes eu acho que essa magia assim de você da tua percepção, às vezes tem poetas, por exemplo, o próprio Celso, que foi entrevistado ontem no canal do Poetariado, que fez essa homenagem a mim, falando o poema Para uma Noite de Nãos, ele mesmo disse que ele cria imagens absurdas e etc, e que não tem uma interpretação lógica. Você lê a poesia dele, não tem uma interpretação lógica, né? E não é qualquer poesia não tem, mas às vezes tem algumas que têm um grau de surrealismo, de imaginação assim, e de conexões muito fortes que você não consegue. Se ler, por exemplo, o poema do Lorca, O Poeta em Nova York, né? Que ele está se referindo ali até amigos mortos na Espanha, etc. Uma forma que você pega a vibração do poema, você pega o clima do poema, mas você não é capaz de entender o que o poeta exatamente quis dizer com aquilo. Você está percebendo aquilo que te tocou, aquilo que chegou no teu interior. E eu acho assim, por exemplo, essa experiência do poema com o outro, dessa partilha com o outro, é muito interessante. Tem um fato de uma pessoa que encontrei em Minas Gerais certa vez, ele se aproximou de mim, sentou assim do lado e falou assim: eu te conheço. Eu falei: puxa, eu já vim lançar livros aqui em Minas, etc., mas a gente se conhece da onde? Falou assim: não, eu conheço você através do seu trabalho poético, e uma vez eu estava muito mal, eu estava saindo de uma relação afetiva, etc., estava muito mal, e aí chegou uma pessoa me deu o seu livro, eu abri numa página lá, e quando eu li aquilo, eu saí daquela situação, né? Quer dizer, isso me traz a dimensão de que a poesia cura também, né?
depois eu quero falar um pouco sobre isso, mas o poema é assim, um poema simples, solta, salta, brilha, voa, que borboleta morreu em ti, amor, solta, salta, brilha, voa, asas nascem da dor, embora doa, né? E eu fiquei entusiasmado assim com isso, né? Com o fato de falar isso, porque realmente eu coordenei um projeto, uma época no Polis, em que a grande maioria das pessoas do programa era um programa de capacitação de monitores, de formação de monitores para atuar nos equipamentos públicos da cidade de São Paulo. E as meninas fazendo um testemunho sobre o papel da poesia na vida delas, quando elas descobriram, através da literatura, através da arte, a sua negritude. E, a partir daí, elas começaram a ter um outro lugar de fala. Elas começaram a contar o mundo da sua forma, da sua subjetividade. Isso era uma maravilha, isso trouxe para elas uma emancipação e uma autoestima, uma valorização da vida, a partir do momento que elas descobriram, a partir da arte, a sua condição de vida, seus obstáculos de sexualidade e outras coisas dessa natureza, né? Hoje está havendo uma verdadeira pandemia poética, né, no país. Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem os slams, né, que são batalhas poéticas que nasceram na década de 60 em Chicago, entre operários, etc., e que são batalhas poéticas com um regramento de 3 minutos cada um, criado um júri dos participantes que vão dando notas e tem 3 minutos cada um para falar o seu poema. Poemas maravilhosos, poemas que podem entrar em qualquer antologia de qualquer tipo de literatura e que muitas vezes a gente vê o rótulo poesias da periferia, como se fossem poemas menores, como se fossem poemas menos trabalhados, e uns coitados lá que trabalham e que resolveram trazer também a sua arte. Não, eu acho que é um redesenho, inclusive poético, que está acontecendo hoje, né? A partir da poesia negra, a partir da poesia indígena, né? Nós temos hoje 57 autores importantes da poesia indígena no Brasil, né? Contando histórias infantis, contando histórias, fazendo poemas, escrevendo textos maravilhosos e lapidares, como Ailton Krenak, como Davi Copenau, naquele livro que, para mim, é o Grande Sertão Veredas indígena, que se chama Queda do Céu, né, que o Davi Copenau escreveu com Bruce Albert, o antropólogo francês. Né? Então, hoje, eu até aconselho, se é possível, um poeta um pouco mais experiente aconselhar os outros a ler essas literaturas fora da curva, essas literaturas que não estão na consagração do consagrado, a abrirem suas antenas para a literatura oriental, para os livros clássicos do Oriente, para o Bhagavad Gita, para os Vedas, para os Upanishads, para o Tao Te Ching, para o Xing, para a Bíblia, para o Alcorão, para todos esses fenômenos literários e poéticos, né, que a humanidade nos traz, esse acúmulo que a humanidade nos traz. Né? Eu acho que o poeta ele tem que estar sempre conectado, não apenas com as leituras mais indicadas nas escolas ou no seu circuito literário, para ele compreender melhor o mundo e compreender melhor outras formas de escrever. Uma vez eu já estava velho, vamos chamar assim, né? Conversando com a poeta Helena Colodi, e ela me falou assim, porque eu estou lendo Tagore. Eu falei assim, Tagore? Você não conhece o Tagore? Ela já estava com 85 anos. Você não conhece o Tagore? Ela falou assim, até meio braba, assim, você não conhece o Tagore? Eu falei, não conheço o Tagore. E aí fui lá, Rabindranath Tagore, Prêmio Nobel, 1913, etc. Uma literatura maravilhosa, assim, das esferas, né? E que essas pesquisas literárias nos trazem essas novas potencialidades para a gente não ficar repetindo o figurino, né? E eu queria passar a palavra para o Pedro.
Eu não sei também assim, essa questão do tempo, né? Porque parece que teríamos ainda questões eventuais de pessoas que estariam perguntando, né? Aí eu não sei se, enfim, enfim, é a minha preocupação, mas enfim, a gente pode continuar olhando. E eu não estou escutando. Pronto, Pedro e Hamilton. Assim, nós ficaríamos aqui horas e horas. Depois eu quero que o Hamilton dê uma observada lá na TV UCP, a quantidade de comentários, mas nós temos 3 perguntas, então acho que nós poderíamos passar as perguntas e aí, claro, vocês podem dialogar a respeito delas. Pode ser assim? Pode. Pode? Carol, se puder colocar a primeira pergunta da Eloá, eu te agradeço. Olha só, gostaria de saber como foi, Eloá é nossa aluna de letras, gostaria de saber como foi o processo de descoberta de cada um que os levou a se tornarem poetas. E aí é com vocês. Quer começar, Pedro? Não, começa você. Olha, isso é uma história que eu gosto de falar sempre, né? Porque talvez não tenha sido um momento X, assim, né? O que me fortaleceu muito a minha descoberta foi a minha ambiência familiar, né? Meu pai era um jornalista intelectual, trazia Homero no Verbo, me apresentou pela primeira vez o Rudyard Kipling, que é um escritor indiano. Mamãe, uma dona de casa, do quintal, né? Então, dessas 2 coisas foram as minhas aproximações: a palavra e o quintal, né? A palavra trazendo talvez uma certa racionalidade, como o Pedro fala, uma certa organização das coisas, uma certa percepção do mundo, e o quintal, que era um nosso pomar com tipos de frutíferos, com água, com bichos. A gente ainda naquela época tinha ainda uma vida muito com poucos recursos assim urbanos, inclusive tinha valetas na frente de casa, não tinha encanamento, uma casa simples de madeira, onde circulavam os meninos, o papai fazia sarau, por exemplo, nos finais de semana, escolinhas, nas festas a gente declamava, minha irmã declamava sempre, Gabriela Mistral, e em cima de um banquinho, e nós éramos em muitos irmãos, e a gente o papai estimulava muito a leitura de Euclides da Cunha, de Rui Barbosa, de Camilo Castelo Branco, Cássia de Queiroz, sobre aquela literatura portuguesa, etc. E eu lembro que a gente subia em cima do muro, os irmãos, eram 4 irmãos, os homens, né? E ficava em fila para falar textos em cima do muro. E eu lembro de texto até hoje, por exemplo, do Rui Barbosa, por exemplo, A Pátria. E então, lá com 10 anos de idade, a pátria não é ninguém, são todos. E cada qual tem no seio dela o mesmo direito, a ideia, a palavra, a associação. A pátria não é um sistema, nem uma seita, nem uma forma de governo, mas é o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados, a comunhão da língua, da lei, da liberdade. Ia por aí afora. E aí depois entrava o meu irmão declamando de Juca Pirama, outro declamando Castro Alves na Vila da Igreja, e aqueles jovens ali, matador de passarinho, entendeu? E atirador de pedra, etc. E aqueles vizinhos ficavam assim encantados, falando, o que está acontecendo, né, com esses jovens aí, que não sei o quê. Etc. Então, quer dizer, tem todo esse ambiente, e eu lembro uma vez que o professor da escola chegou e falou assim, vocês vão fazer um soneto, ele estava dando aula sobre soneto, e vocês vão escrever um soneto. E era Dia das Mães e eu escrevia soneto, mas eu escrevia soneto só com 2 quartetos e faltavam os 2 tercetos, né? E aí eu terminei assim meio abruptamente e o pessoal dizendo, e aí, o que vai acontecer? Eu falei assim, não, ainda não terminei o poema, né? Foi a minha primeira experiência, que foi um poema para minha mãe de 2 quartetos e sem os 2 tercetos. E eu acho que talvez a minha vida poética tenha sido buscar um pouco, procurar talvez esses 2 tercetos na palavra perdida para encontrar o final do poema. Então, eu acho que foi esse ambiente. Eu tive também muito contato com que foi a minha madrinha,
a Helena Collodi, né? Poeta brasileira, né? Condecorada, inclusive, pelo Ministério da Cultura em 2011, que já faleceu, estaria com mais de 100 anos hoje, e eu apresentava meus poemas para ela, e ela dizia, tinha um padrinho também que era poeta, ele andava com os livrinhos dentro do bolso, dando para as pessoas, distribuía para as pessoas nas festas, nos encontros, etc. E aí eu foi crescendo essa percepção de que eu tinha alguma forma de comunicar ao mundo aquilo que eu estava vivendo, que eu tinha dentro de mim através de palavras. Eu acho que foi um pouco isso que aconteceu comigo, né? Depois, mais adiante, já no colégio, que eu acho que tive uma formação mais pesada assim, nos autores e um reconhecimento maior de que aquela linguagem era uma linguagem poética mesmo, né? Pedro, quer falar, Pedro? É o seguinte, na realidade, a minha mãe, ela declamava muito Olavo Bilac, né? Que é um grande poeta, embora, né, o parnasianismo tenha sido descartado na contemporaneidade, mas realmente, né, não se pode negar, né, enfim, toda a artesania, né, que ele colocou nos poemas. Eu me lembro da minha mãe declamando, morrer num dia assim, de sol assim, coisas assim, né? E também, quando eu tinha 12 anos, em Florianópolis, que era uma província, chegou um escritor gaúcho, Manolito de Ornelas, que era um escritor conhecido, e ele reunia os intelectuais jovens da ilha, e daí eu participava com um pequeno grupo. E aí, uma vez, ele disse que eu deveria publicar na Gazeta, que era o jornal da ilha, um poema, e eu publiquei Um Ponto Longe, que foi meu primeiro poema. Então, era alguma coisa mais ou menos assim, um ponto longe e eu aqui. Lá no alto, um monge cabisbaixo, absorto, pensando em coisas longínquas do horto. E eu aqui, perdido em nada pensando, como um ponto longe. Não deve ser bem isso, mas era alguma coisa nesse gênero. Mas a perspectiva era sempre do ponto longe, alguma coisa meio perdida que eu acho que mais ou menos compunha o meu momento e eu sempre fui meio um ponto longe mesmo. Bom, não sei, tem mais duas perguntas, eu não sei também se a Não, gente... só deixa eu falar uma coisa que é bem Fica à vontade, Hamilton, fica à É bem vontade. interessante, é o seguinte, quando eu nasci, eu estava deitado no bercinho ainda e tem uma irmã que acho que era 7 anos mais velha que eu e outra 4 anos mais velha. E a de 4 anos declamou um poema, ela fez um poema para mim, eu no berço, né? E o poema ela guarda até hoje, que é um poema assim Maria da Glória, que é o nome da minha irmã mais velha, ela olhando para ela e olhando para mim. Maria da Glória da Luz, onde nasceu o menino Jesus? Numa cestinha de flores? Maria da Glória da Luz. E saiu correndo. Acho que a partir daí ela inoculou o germe da poesia dentro. Eu falei assim, poxa, não posso deixar de ser poeta. E você sabe que tem uma vez minha mãe chegou para mim e falou assim, e ela chegava aqui, vinha me visitar em São Paulo e ela em Curitiba, etc. De vez em quando ela ia me visitar, ela já faleceu. Mas ela chegava para mim e falava assim, o meu filho, e eu declamava para ela Fernando Pessoa, e a gente bebendo umas biritinhas, e conversando, e não sei o quê, e ela alegre, aqui naquele embalo, lá pelas tantas, ela chega assim, meu filho, eu vou na Teodoro Sampaio, dá um chequinho para mim. Eu falei, mãe, depois de toda essa conversa, você vai me pedir um cheque para gastar na Teodoro Sampaio? Não, hein? Deixa para lá, deixa para trás. Ah, você é muito prático, você é poeta demais. Sensacional. Bom, vamos lá. Carol, consegue colocar outra, Carol? Ô Pedro, só você falando do Olavo Bilac, eu terminei com os alunos essa semana, Olavo Bilac, eu estava trabalhando no parnasianismo com eles. Legal. Olha só, a Eloá também fez a outra pergunta. Qual a parte favorita de vocês no processo de criação de um poema? E essa... Com vocês.
Não sei se existe assim, uma parte favorita no processo de criação. Eu acho que, na realidade, existem poemas que você se apropria de uma forma mais intensa, porque aquilo te coloca num estado, te recoloca num estado emocional em que você produziu aquele poema e não outro poema. Embora é claro que esse estado emocional e que a própria forma como você criou está ligado à tua própria existência, à tua própria subjetividade e à tua própria forma de criar um poema. Mas, ao mesmo tempo, digamos assim, se você vai escolher, por exemplo, quando você vai publicar um livro, você vai escolher aqueles poemas que foram engavetados durante um certo tempo, né? Na realidade, eu sempre deixo, assim, quer dizer, eu pelo menos deixo em 6 meses alguma coisa que, né, enfim, engavetado para que eu tenha a percepção a posteriori de que aquilo que foi feito realmente vale a pena e que, eventualmente, eu posso também fazer algumas mudanças e transformações nesse processo, né? Mas é mais ou menos por aí, entende? E você, Hamilton? Olha, para mim, eu acho que a parte favorita, o melhor momento é quando eu recebo o poema pronto, sabe? E, assim, já ele está ali, né? E muitas vezes não tem o que fazer, mas geralmente eu revisito para ver se aquela ali é a palavra mais adequada, ou se tem alguma palavra que tenha uma sonoridade, uma música, né? Porque isso é importante no poema, né? Porque às vezes tem uma palavra que é bonita e ela cabe bem no texto, mas ela perde a música do poema. Não estou falando aqui a rima, né? Porque a música do poema é uma coisa fundamental, né? Para mim, eu acho que eu aprendi essa música, já vem de longe, meu avô era maestro, compositor, etc. Tem já um irmão músico também, que tem toda... E minha mãe cantava no tanque, né? Então, já tem essa verve musical. Agora, então, esse recebimento, e também eu gosto do momento que o poema está em bruto ainda, mas que eu preciso trabalhar ele, recortar, puxar uma palavra para baixo, um texto para cima, etc., até chegar naquele ponto de unidade do poema, né? Eu gosto muito desse trabalho também. Mas é um trabalho sofrido, porque às vezes você não tem certeza, né? E às vezes você mostra para um amigo e diz assim, não, mas aquela versão estava muito melhor do que essa. Eu falei, puxa vida, errei, então vou lá de novo, revisito para ver se está certo ou não está certo. Mas a pergunta é muito boa, essa eu acho que dá para desenvolver mais. É como, já que falávamos do Bilac, né? E lima e teme sua, não é isso? E fica ali, né? Aquele trabalho constante da profissão de fé. Tem também uma pergunta da Viviane, né, Carol? Vocês pretendem escrever sobre a pandemia? Como a poesia pode ajudar nesse momento tão difícil para muitas famílias que perderam pessoas queridas? Muitas pessoas escreveram lá nos comentários, Hamilton, sobre a poesia que cura, que você falou, né? Que a poesia cura. Então, se quiserem falar sobre isso, a Viviane também é nossa aluna do curso de letras. Quer falar, Pedro? Não, fala você, amigo. Olha, eu acho assim que, na verdade, a palavra sempre curou, né? A palavra sempre curou, seja através de um conselho, seja através do ombro de um amigo, seja através de uma frase, de uma leitura, né? E sempre você sai de um momento de literatura. O Borges falava que literatura é uma forma de felicidade, né? Eu acho que a poesia também é uma forma de felicidade. Ora, se a poesia for uma forma de felicidade, sem dúvida que ela cura, porque todos nós buscamos a felicidade, né? E aquelas palavras, elas têm um impacto sobre a gente, né? O exemplo que eu dei de Minas, das pessoas de Minas, e a palavra tem uma vibração energética congregadora, de congregação entre as pessoas. Por isso que eu acho que os saraus são muito importantes, são verdadeiros espaços existenciais das pessoas, né? Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma inauguração de um centro cultural aqui em São Paulo, um dos céus aqui de São Paulo. Eu fui convidado para fazer uma apresentação e era um céu novo, 2 horas do centro da cidade de São Paulo, etc. E quando eu cheguei lá, não tinha ninguém, eles já tinham pago a minha presença. E
e não tinha ninguém, não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha coisa nenhuma. E como que a gente vai fazer uma palestra assim, uma fala assim, né? E aí eu cheguei para o coordenador e falei assim, olha, geralmente mesmo que tenha uma pessoa só, eu acho que em poesia uma andorinha só faz verão. Eu vou falar para vocês, vou começar, e comecei a declamar um poema. Quando eu comecei a declamar um poema, ele se abaixou assim, saiu e trouxe 30 pessoas. Ele foi para a rua, foi para os outros lugares e trouxe, etc. Foi um evento dos melhores que eu já fiz. Uma fala com 30 pessoas, que no início não tinha ninguém, e a palavra e o desejo de falar foi aglutinador, quer dizer, trouxe, e eu tenho certeza que foi um momento de cura, né? Depois nós fizemos um tipo de uma meditação poética, né, onde as pessoas fechavam o olho e eu falava poemas, etc. E uma senhora com filho no colo falou que tinha se impressionado muito com um poema que falava das roupas rindo no varal. Né? Acho interessante, né? Quer dizer, acho que a poesia tem essa capacidade assim de emancipar almas, sabe? De emancipar almas, né? Sem qualquer obsessão, né? Mas a poesia muda o nosso estado de ser, sem dúvida alguma. Quando você lê um texto, você muda o estado de ser da pessoa, a percepção do mundo, amplia a percepção do mundo de qualquer um. E você chegou a escrever alguma coisa agora? Tem pensado em alguma coisa agora? Essa era outra pergunta dela. Isso que eu ia falar. Meu livro Breve Eterno, que ele está em PDF, depois, se as pessoas me mandarem o endereço, eu posso mandar. Eu acho que já mandei para você, inclusive, o Breve Eterno. Se eu mandei, eu mando. Né? São todos poemas feitos na pandemia. Né? Todos poemas feitos na pandemia. E aí eu tenho outro que tem título provisório, chama Poemas Pandêmicos, né? Que são 100 poemas pequenos, todos eles pequenos, todos eles de 3, 4 linhas, etc. E eu fiz a apresentação agora, o prefácio do livro da Paula Valéria, sobre também poemas da pandemia. Estou fazendo o prefácio do livro de um poeta também, chama-se Participe Presente, o livro, que são poemas, todos eles também feitos na pandemia, e poemas de resistência, né? Porque eu acho que a poesia, ele tem esse lado da resistência muito forte. E eu posso dizer, de cadeira mesmo, essa história da poesia cura, o tanto que a poesia me ajudou numa situação, no momento mais difícil da minha vida, durante a ditadura, que eu fiquei 1 ano preso durante a ditadura, né, no Rio de Janeiro, na Ilha das Flores, né, e ganhei o prêmio mais abençoado que eu já tive na minha vida, que foi o primeiro lugar num concurso de poemas, onde os presos políticos e comuns do presídio, todos se candidataram e fizeram seus poemas, e eu recebi o prêmio em primeiro lugar, junto com outro, o José Aires, e o poema se chamava A Mãe Visita o Filho Preso. É sobre poemas da minha mãe me visitando, um poema de 200 versos, a minha mãe me visitando no presídio, o que passava em mim daquele contato. E eu posso dizer para mim que os concursos de poesia que a gente fazia lá dentro, o livro que a gente escondia, né, porque a gente tinha 2 coisas proibidas, o livro e um canivetinho, uma tesourinha que chamava Juquinha, que fazia qualquer coisa lá dentro, né? E a gente escondia das guardas, porque a guarda entrava com cachorros e rasgava tudo, e entrava e mexia em tudo, e nunca acharam nosso livro, nossa antologia de poemas, né? Dentro da prisão, no momento mais duro da ditadura, nos anos 1970. Eu tenho muita honra de ter passado por esse momento com poesia, a poesia me ajudando em todos os passos, me guiando, inclusive, muito mais além do que a palavra, mas a minha inserção no mundo. Tudo que eu fizesse a partir daquele momento deveria ter poesia. E foi assim que aconteceu a minha vida. Tá ótimo. Hamilton, se você permitir, eu coloco lá no grupo, lá no site, o seu e-mail para quem quiser entrar em contato com você pedindo. Sim. Pode ser? Perfeito, eu vou colocar. Pedro, se puder só falar então sobre essa pergunta, Pedro. Não, eu acho assim, eu acho que a pandemia ela nos coloca no mesmo barco, num certo sentido, né? Porque essa questão, quer dizer, global, né?
permite, né, que você sinta uma ameaça absoluta, né, num só, né, num só estágio, num só momento e num só planeta, né? Então, essa perspectiva aí, quando eu falei anteriormente da a possibilidade de mudança, né, e essa possibilidade de mudança como uma perspectiva, digamos, né, através da poesia, no seu sentido amplo, eu estava pensando assim, que a divisão do mundo ela está posta, né, nessas várias tribos, vários exércitos, várias contradições entre os países. E se nós pensássemos, digamos, né, como alguns astronautas viram a Terra como um pequeno ponto no espaço, e o próprio Gagarin falou, a Terra é azul, eu pensaria, talvez, né, numa perspectiva talvez totalmente deslocada e talvez sem muito sentido em termos assim factuais, de que nós somos um pequeno ponto no cosmos, né? E eu acho que essa noção de pequeno ponto no cosmos é que daria a possibilidade de uma transformação, né, dos seres humanos no aqui e agora, né? Porque, na realidade, o que mudou efetivamente em tudo isso? Eu acho que mudou que esse tempo, que era um tempo circular, um tempo em que as coisas giravam em torno, né, do início, meio e fim, virou um tempo linear, como se a vida fosse infinita, né? Como se tudo tivesse, e essa vida infinita tivesse a noção de progresso, né? O que realmente não ocorre, né? Porque a Terra virou, né, uma terra destroçada, né? E uma terra que está no limiar de uma catástrofe, eu acho, né? Quer dizer, se nós pensarmos num sentido de tempo muito global. Então, é muito isso. É claro que essa perspectiva, né, digamos assim, trágica, ela coloca também a poesia, né, como um elemento significativo. Agora, se essa poesia, né, ela tem o poder, digamos assim, de recriar, né, a percepção de mundo, é uma interrogação. Eu separei aqui um poema do Hamilton e um poema do Pedro, pequenininho, para a gente poder encerrar. E antes a Carol vai passar aqui embaixo para a gente os elogios, os comentários. Nós tivemos ali alguns, né? E aí podem ficar à vontade. Tem pessoas aqui, amigos de vocês, me parece, de Alagoas, mandando mensagem para vocês. O canal Poetariando também já mandou ali a mensagem batendo palmas para vocês. E aí temos muitos comentários. E, para poder encerrar, eu queria pegar... Primeiro, me corrija se eu estiver errado, tá, Milton? Eu separei o poema aqui, O Ser, o Voo. É esse o título mesmo? É assim mesmo o seu poema? Que é assim: nenhum ser é plenamente voo. Isso. Nenhum ser é plenamente voo, se não sabe da magia da terra ou totalmente luz. Se o escurecer lhe cega, todo horizonte é terrível. Se o voo nega, o passo elementar. Logo, sigo quase pássaro. Belíssimo. E do Pedro, né? Do Pedro, eu tenho aqui alguns livros do Pedro, aí eu peguei aqui o do Pedro, um poema que o Hamilton até falou, né? O poema, por ser pequeno, não quer dizer que é preguiçoso, ele falou na explanação, eu concordo plenamente. Eu gosto muito desse poema do Pedro, a metafísica no seu sentido mais amplo. Quando preciso colocar para fora os meus demônios, corro. Não para fugir deles, que eles estão sempre comigo, mas para distraí-los. Maravilhoso, né? Eu gosto muito, né? E assim, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Vocês vão ver ali, eu já coloquei, Hamilton, o seu e-mail lá para eles, então provavelmente você vai receber mensagens de algumas pessoas. Quero agradecer assim ao Pedro. Pedro, sabe, é um querido amigo. Pedro foi meu orientador, Hamilton. Se você não sabe, o Pedro foi meu orientador no mestrado. Meu querido amigo, e o Pedro fez... O Pedro foi seu orientador no mestrado, o Pedro é meu orientador de todo dia. O Pedro me deu a honra, Milton, de escrever o prefácio do meu romance, olha isso. Então, Pedro é um querido amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho e admiração enorme. Agradeço ao Pedro, agradeço a Milton por essa aula de poesia, é muito bom. Falar de poesia é sempre muito gostoso, né? Falar de poesia é uma coisa maravilhosa, e as pessoas até colocaram que nós ficaríamos a noite toda conversando sobre poesia. E o expoente da literatura, Milton, a gente já tem há 13 anos, né? Então o Pedro vive nos auxiliando, trazendo colegas,
para a gente poder conversar e refletir. Quando eu tiver um tempo, eu posso indicar pessoas também bem interessantes. Ótimo, ótimo. É uma coisa... A gente convida autores e a gente fala sobre autores. É uma coisa muito legal. Então, agradeço mesmo ao Pedro, agradeço ao Hamilton, agradeço a todos que participaram conosco, agradeço aos alunos, e eu sempre faço um agradecimento especial à Carol, né? Hoje é a Carol que está nos bastidores, nos ajudou bastante, sempre com maior atenção, carinho e dedicação para conosco. Então, agradeço mesmo. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, Hamilton, Pedro. Eu agradeço essa oportunidade maravilhosa de estar aqui. Gostaria que essas situações se repetissem, né? E mesmo com outros poetas, etc. E quero agradecer também a você, Leandro, a Carol, ao Pedro, e quero agradecer também ao Celso Alencar pela belíssima leitura que ele fez. Sim. Do poema na abertura. Muito, muito bom. Muito bom. Pedro, quer falar alguma coisa, Pedro? Não, estou muito feliz com o encontro, né? E sempre é muito gratificante estarmos juntos. Vamos continuar. Vamos. Eu só esqueci de falar, né, Pedro? Que o Pedro pediu na hora de falar que ele é vascaíno, né? Sofremos juntos, né, Pedro? Sofremos juntos. Sofremos juntos. Gente, uma excelente noite para todos. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado mesmo. E aí, se Deus quiser, mês que vem nós teremos o novo expoente da literatura. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Tchau.